Exatamente às 3h14 da tarde, sob o sol impiedoso que rachava a terra, na lavoura de milho da fazenda Esperança, o corpo de José, um fazendeiro de poucas palavras e fé profunda, cedeu. Não foi um desmaio repentino, mas uma rendição lenta, dolorosa, como a de uma árvore antiga que finalmente sucumbe à erosão do tempo e das intempéries. Desde o meio-dia, uma tontura traiçoeira subia-lhe pelas pernas, escalava a espinha e se instalava na cabeça como um enxame de abelhas furiosas. As pernas, antes firmes como troncos, agora pareciam galhos secos, prontas a quebrar sob o peso do cansaço e da angústia. O ar, denso e pesado, exalava o cheiro de terra seca, misturado ao suor salgado que escorria por cada poro e ao esforço desumano de um dia inteiro sob a fornalha do céu. O zumbido insistente das cigarras, que antes parecia um coro monótono da natureza, transformou-se num grito agudo, quase insuportável, martelando dentro de sua mente exausta. José sentiu o chão girar, e o horizonte, antes uma linha nítida entre o milharal e o azul anil, começou a ondular como água. Ele tentou se agarrar ao cabo da enxada, seu fiel companheiro de labuta, mas os dedos, calejados e tremelicantes, perderam a força. A última coisa que viu antes de a escuridão engoli-lo foi o reflexo do sol na lâmina polida do instrumento, um brilho fugaz, quase uma despedida. O que o impulsionava, apesar da fraqueza que lhe corroía as entranhas, era a promessa silenciosa de uma pequena porção de pão de Santo Antônio. Dona Rosa, sua esposa e pilar de sua existência, havia guardado aquele pedaço de pão, abençoado na capela de Santo Antônio no povoado de Santa Clara, para o jantar. Era uma esperança tangível, um elo com a fé que alimentava a ambos muito mais do que qualquer alimento material. José sabia que, se não terminasse a tarefa, a porção de milho destinada à família seria ainda menor, e a dívida, já pesada como uma pedra no peito, se tornaria insuportável. A imagem do rosto preocupado de Dona Rosa, dos filhos com os olhos famintos, era o último combustível em seu corpo exaurido. Naquela manhã, antes mesmo de o sol espreitar por trás das serras, José havia beijado a pequena imagem de Santo Antônio, gasta pelo tempo e pelo toque de inúmeras mãos devotas, que repousava sobre o velho baú de madeira. Seus lábios secos sussurraram uma prece antiga carregada de aflição e esperança. Protegei-nos, Pai, hoje mais do que nunca, pois a colheita é escassa e a dívida pesada. Era um presságio, uma sensação de que algo sombrio pairava sobre o dia, mas sua fé, inabalável como a rocha mais antiga, o impelia a seguir em frente. Aquele pão de Santo Antônio não era apenas alimento, era um símbolo, uma oração solidificada, a última barreira contra o desespero que ameaçava engolir a todos. A dureza da vida no campo, especialmente nos meados da década de 1950, era uma realidade cruel e palpável. Os fazendeiros como José, que trabalhavam sob o jugo do coronel Almeida, na vasta fazenda Esperança, eram meros peões num tabuleiro onde o poderoso latifundiário ditava as regras, sem compaixão ou misericórdia. O suor de José regava não apenas a lavoura, mas também a fortuna de um homem que parecia ter o coração de pedra, moldado por um passado de perdas não superadas que o tornava insensível à dor alheia. A cada palmo de terra capinada, a cada semente plantada, José sentia o peso de uma exploração secular, de uma luta diária pela sobrevivência que parecia não ter fim. O calor opressivo daquela tarde era mais do que uma condição climática. Era um personagem silencioso, um torturador implacável que sugava a vida de cada ser vivo exposto a ele. O corpo de José, magro e acostumado à labuta, não era mais capaz de resistir. A urgência da situação era gritante, evidente no silêncio que se seguiu à sua queda, quebrado apenas pelo coro incessante das cigarras e pelo farfalhar do milho seco balançado por uma brisa morna. Ninguém estava por perto. A vastidão da lavoura do milho engolia seu corpo inerte, tornando-o quase invisível em meio às hastes douradas. A câmera, com uma sensibilidade quase humana, focaria nos olhos de José. Mesmo enquanto se fechavam, perdendo o foco e a luz da consciência,
pareciam buscar algo no céu azul anil, um ponto de fuga, uma resposta. Não era um olhar de resignação, mas de uma súplica silenciosa, de uma esperança teimosa que se recusava a morrer. Havia ali uma promessa, uma revelação que transcendia o desespero inicial daquele momento. Algo que o mundo cruel e indiferente do Coronel Almeida não poderia compreender, e que a lógica fria do doutor, Elias, o único médico da região, jamais poderia explicar. Abandonado à própria sorte sob o sol escaldante, no coração da fazenda Esperança, José jazia. Um homem cuja única riqueza era a fé, e cujo destino, naquele instante, parecia selado. O que aconteceria com ele? Seria a fé em Santo Antônio capaz de mover os céus e desafiar a implacável realidade de um mundo cruel? A resposta parecia flutuar no ar quente entre o zumbido das cigarras e o silêncio pesado da terra sedenta, aguardando um milagre para desvendar o próximo capítulo de sua sina. A espera, contudo, era uma constante na vida de José e de sua esposa, Dona Rosa, no povoado de Santa Clara, onde cada amanhecer trazia consigo a promessa de mais uma jornada de suor e fé, um ciclo ininterrupto de labuta sob o sol implacável. Ali, nas terras do interior do Brasil em meados da década de 1950, a vida seguia um ritmo ditado pela natureza e pela mão pesada dos poderosos. O povoado de Santa Clara não era mais que um punhado de casas simples, de pau a pique e telhados de barro, agrupadas em torno de uma modesta capela de Santo Antônio, o santo padroeiro que, para aqueles corações resilientes, era mais que uma imagem. Era um confidente, um intercessor, a própria personificação da esperança que se recusava a morrer. José e Dona Rosa encarnavam essa resiliência. Sua casinha, com um pequeno terreiro varrido e um lírio branco plantado junto à janela, era um santuário de paz e devoção. Antes mesmo de o galo cantar a plenos pulmões, anunciando o novo dia, José já estava de pé. Sua rotina começava com uma prece silenciosa, um pedido de força e proteção, seguido de um café ralo e um beijo na testa de Dona Rosa, que, mesmo ainda no escuro, já preparava a marmita com farinha, rapadura e, se houvesse, um pedaço de carne seca. Dona Rosa era o pilar daquela casa, uma mulher de fibra e de uma fé que parecia mover montanhas, sempre com uma palavra de encorajamento, um olhar de carinho que amenizava as agruras do dia. O caminho até a fazenda Esperança era longo e poeirento, percorrido a pé sob o céu que clareava em tons de fogo. José, com seu chapéu de palha puído e a enxada ao ombro, era apenas um entre os muitos peões que se dirigiam à vasta propriedade do Coronel Almeida. A Fazenda Esperança ostentava um nome que parecia zombar da realidade de seus trabalhadores. Era um império de terras férteis, mas também um palco de exploração, onde a seca e as pragas eram inimigas tão implacáveis quanto a indiferença do patrão. José dedicava-se à lavoura do milho com a devoção de quem cultiva a própria alma. Cada semente plantada, cada broto regado, cada erva daninha arrancada era um ato de fé, uma aposta na providência divina, mesmo quando o cansaço ameaçava dobrar-lhe os joelhos. A vida era uma luta constante. O sol causticante queimava a pele, o suor escorria em rios e a poeira grudava nas narinas. As mãos calejadas de José eram um mapa de sua existência, cada calo uma história de esforço e sacrifício. A remuneração mal dava para o sustento da família, e o sistema de cadernetas do Coronel Almeida, onde os gastos na venda da fazenda eram anotados e descontados do salário, mantinha os trabalhadores em um ciclo vicioso de dívidas. Era uma servidão velada, mas não menos cruel. Na hora do almoço, sob a sombra escassa de uma árvore retorcida, os peões se reuniam. As marmitas eram abertas, os poucos alimentos partilhados, e as conversas, invariavelmente, recaíam sobre a dureza da vida. O coronel não perdoa um tostão, cochichava um limpando o suor da testa. Minha dívida só cresce, cara. Não sei como vou sair dessa, lamentava outro, com os olhos fixos no horizonte empoeirado. José ouvia, mas não se deixava abater. Sua fé em Santo Antônio era uma rocha inabalável. Para ele o trabalho era uma oração, e a perseverança uma virtude. Ele acreditava que, no tempo certo,
Deus proveria. Deus não desampara os seus, meus irmãos, dizia ele com a voz mansa, tentando incutir ânimo nos companheiros. Mas, no fundo, o peso daquelas palavras se somava ao cansaço físico. O coronel Almeida, por sua vez, era uma figura quase mítica, raramente visto pelos peões, mas cuja presença era sentida em cada regra imposta, em cada medida de controle. Sua casa grande, imponente e isolada no topo de uma colina, pairava sobre a fazenda Esperança como uma fortaleza inexpugnável. Os boatos sobre sua rigidez e falta de compaixão corriam soltos, alimentando o medo e o ressentimento silencioso dos que dependiam de sua benevolência. Para José, no entanto, o coronel era apenas o patrão, e a ele se devia obediência e trabalho honesto, conforme os preceitos de sua fé. À noite, de volta à sua casa no povoado de Santa Clara, José e Dona Rosa se reuniam diante da pequena imagem de Santo Antônio. Era o momento de agradecer e de renovar as esperanças. O lírio no quintal que Dona Rosa cuidava com tanto carinho era um símbolo da pureza de sua fé e da promessa de um milagre que, eles sabiam, poderia acontecer a qualquer momento. A partilha do pão, mesmo que fosse apenas um pedaço de broa simples, era um ritual sagrado, um lembrete de que a vida, apesar de todas as suas privações, ainda podia ser abençoada. A beleza agreste do interior, com seus ipês floridos na estação certa e o canto dos pássaros ao amanhecer, contrastava brutalmente com a vida de privações e a exploração. José e Dona Rosa eram a personificação dessa dualidade, a beleza de uma fé inabalável e a brutalidade de um sistema que parecia não ter piedade. O sol que beijava a terra e a fazia germinar também castigava, exauria, e o peso daquela terra que José amava e cultivava começava a pesar não só em seus ombros, mas em seu próprio espírito. A promessa de uma vida de fé e sacrifício era posta à prova a cada novo dia, e o espectador podia sentir no ar rarefeito do sertão o prenúncio de uma injustiça que se avizinhava, pronta para desabar sobre a cabeça do fazendeiro devoto. Não foi um desmaio silencioso, perdido na vastidão do milharal sob o sol a pino. O tombo de José, abrupto e sem aviso, ressoou como um trovão seco no chão poeirento da lavoura do milho, chamando a atenção dos poucos peões que a alguns metros dali lutavam contra a terra ressequida e o calor implacável. Um grito de alarme cortou o ar pesado, misturando-se ao zumbido dos insetos e ao farfalhar das folhas secas do milho. José, pelo amor de Deus, José! A voz era de Chico, um jovem robusto, mas com o rosto marcado pela preocupação, que largou sua enxada e correu, tropeçando nos sulcos da lavoura, em direção ao corpo inerte do companheiro. Outros dois, seu Lino, mais velho e experiente, e Tonho, um rapaz ainda na flor da idade, seguiram-no, o coração batendo descompassado no peito. Ao chegarem, encontraram José estirado, o rosto coberto de suor e poeira, pálido como cera, os lábios rachados e a respiração rasa. O sol impiedoso continuava a castigar sua pele já queimada. Seu Lino, com a sabedoria dos anos de lida na roça, tentou levantá-lo, mas o corpo de José parecia pesar 1 tonelada. Água! Alguém traga água! Bradou, a voz embargada. Tonho, ágil como um gato, disparou em direção ao pequeno barracão onde guardavam suas magras provisões, enquanto Chico tentava fazer uma sombra improvisada com o próprio chapéu de palha, uma tentativa vã contra a fúria do astro-rei. O desespero se instalou nos olhos dos trabalhadores. Eles sabiam que, naquele sertão sem recursos, um desmaio de exaustão sob tamanha intempérie poderia ser o prenúncio de algo muito pior. A vida ali pendia por um fio tênue, esticado ao limite pela labuta diária e pela indiferença dos poderosos. A notícia, como fogo em capim seco, não demorou a alcançar a sede da fazenda Esperança. Um dos peões mais novos, apressado e ofegante, correu os quase 2 quilômetros que separavam a lavoura do casarão principal, onde o coronel Almeida, o latifundiário de mãos de ferro, passava suas manhãs. O casarão, imponente e isolado, contrastava brutalmente com a miséria dos casebres dos trabalhadores. Dentro de seu escritório, um cômodo amplo e escuro
Mobiliado com madeiras pesadas e um cheiro forte de tabaco e papel velho, o coronel Almeida estava imerso em seus livros de contabilidade. Seus óculos de aros finos repousavam na ponta do nariz aquilino, e seus dedos grossos percorriam as linhas de números, buscando sempre o lucro, a produtividade, a eficiência máxima de sua vasta propriedade. O coronel era um homem de semblante duro, marcado por rugas profundas que pareciam esculpidas pela rigidez de seu caráter. Seus olhos, de um cinza azulado gélido, raramente demonstravam qualquer emoção que não fosse cálculo ou desaprovação. Para ele, a terra era um negócio, os homens meras ferramentas. A palavra piedade parecia ausente de seu vocabulário e a compaixão era um luxo que não podia se dar. Ele havia construído seu império sobre a base da disciplina férrea e da exploração. E qualquer sinal de fraqueza era visto como uma falha inaceitável, um peso morto em sua contabilidade. Seus pensamentos estavam naquele momento voltados para os preços do milho na capital e para as dívidas que alguns de seus empregados, incluindo José, haviam contraído com o armazém da fazenda. A batida apressada na porta do escritório fez o coronel levantar a cabeça, irritado com a interrupção. O peão, gaguejando e suado, mal conseguiu articular as palavras. Coronel, o José, ele desmaiou na lavoura. Tá muito mal, precisa de ajuda. De um médico. Uma pausa tensa pairou no ar. A expressão do coronel Almeida não se alterou. Sequer um músculo de seu rosto se moveu. Ele tirou os óculos, os olhos gélidos fixando o mensageiro, com uma intensidade que o fez encolher. O silêncio se estendeu, pesado e opressor, enquanto o coronel parecia ponderar, não sobre a vida de José, mas sobre o custo de uma interrupção em sua rotina e, pior ainda, o custo de um médico. Finalmente, a voz do coronel Almeida irrompeu, fria e cortante como uma lâmina de aço, carregada de uma crueldade que chocou até mesmo o peão acostumado à sua aspereza. Quem não aguenta o batente não serve para a minha terra. É preguiça, e médico custa caro. As palavras caíram como pedras sobre o chão, esmagando qualquer resquício de esperança. Não havia um pingo de humanidade em sua voz, apenas a lógica implacável do lucro e da desvalorização da vida. Sua recusa não era apenas um ato de indiferença, mas uma demonstração deliberada de poder, uma lição brutal para todos os que ousassem fraquejar. Havia, talvez, um rancor velado em suas palavras, alimentado não só pela preocupação com a produtividade, mas também pela dívida que José, como tantos outros, tinha com a fazenda. Para o coronel, José não era um homem, mas um número, um trabalhador que não estava rendendo o esperado, um fardo que, agora desmaiado, se tornava ainda mais oneroso. A ideia de gastar dinheiro com um preguiçoso era impensável. Um ultraje à sua filosofia de vida e negócios. A vida de um peão, para ele, valia menos que um saco de milho ou o lucro de uma safra. O peão, atônito, não ousou argumentar. A autoridade do coronel Almeida era absoluta, inquestionável. Ele virou-se e saiu do escritório, levando consigo o peso da condenação de José. A notícia da recusa espalhou-se rapidamente entre os trabalhadores da Fazenda Esperança, criando uma onda de desamparo e indignação silenciosa. Os olhares dos outros peões, que se aglomeravam na beira da lavoura, eram de pura impotência. Eles haviam presenciado a crueldade, a desumanidade em sua forma mais explícita. O corpo de José continuava ali, sob o sol causticante, enquanto a esperança parecia se esvair a cada raio que castigava a terra e o homem. Ninguém ousava desobedecer ao coronel. O medo da retaliação, da demissão, da fome que viria depois, era um grilhão mais forte do que a solidariedade. Com os corações pesados e a alma em pedaços, os trabalhadores foram forçados a deixar José para trás, abandonado à própria sorte em meio à vastidão da lavoura do milho. O sol continuava sua jornada implacável no céu azul do sertão, e cada minuto que passava sem socorro era um prego a mais no caixão da esperança de José, enquanto a sombra da morte se alongava sobre o corpo inerte do fazendeiro devoto. O abandono era total, e o silêncio que se seguiu ao afastamento dos peões era um lamento mudo, um epitáfio prematuro para um homem cuja fé,
parecia ser a única coisa que lhe restava. Com a última fagulha de esperança quase extinta, os poucos peões que ainda guardavam um resquício de humanidade no coração, movidos por um misto de compaixão e temor, arrastaram o corpo inerte de José para um barracão velho e empoeirado, escondido nos fundos da vasta fazenda Esperança. Era um lugar esquecido, um amontoado de tábuas carcomidas e telhas quebradas, onde o cheiro de mofo e poeira antiga se misturava ao silêncio opressor do abandono. Ali, longe dos olhos vigilantes e cruéis do coronel Almeida, José foi depositado sobre um punhado de palha suja, sem qualquer recurso médico ou conforto que pudesse aliviar sua agonia. O calor sufocante do dia dava lugar ao frescor traiçoeiro da noite, um frio cortante que se infiltrava pelas frestas e se chocava com a febre alta que já consumia o corpo do fazendeiro, fazendo-o tremer em espasmos incontroláveis. Enquanto a escuridão engolia a fazenda, no povoado de Santa Clara, Dona Rosa sentia um aperto no peito, uma premonição gélida que rasgava sua alma. A demora de José era incomum, e as notícias que começaram a circular, sussurradas de boca em boca pelos peões que voltavam para casa, eram fragmentadas e aterrorizantes. Ao ouvir sobre o desmaio do marido, e pior ainda, sobre a recusa do coronel Almeida em prestar socorro, uma fúria desesperada irrompeu em seu ser, misturada a um pavor indescritível. Sem pensar duas vezes, com o coração batendo descompassado e os pés descalços rasgando a terra batida, Dona Rosa correu. Correu pela estrada empoeirada, sob a luz pálida da lua, em direção à fazenda Esperança, guiada apenas pelo amor e pela urgência que a consumiam. Quando finalmente alcançou o barracão, seu corpo exausto mal se sustentava, mas a visão que se lhe apresentou lhe deu forças para continuar. José estava delirante, os lábios rachados e a pele queimada pelo sol, que agora ardia em febre. Sua respiração era um chiado arrastado, um som gutural que parecia lutar contra a própria morte. O coração de Dona Rosa se partiu em 1000 pedaços, e um grito mudo de dor rasgou sua garganta. Ela se ajoelhou ao lado dele, as mãos trêmulas tateando o rosto febril, e seus olhos marejados buscaram consolo na pequena imagem de Santo Antônio que sempre carregava consigo, presa em um cordão surrado ao redor do pescoço. Era o seu amuleto, seu farol de fé em meio às tempestades da vida. Com lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pela preocupação e a voz embargada pela dor e pelo desespero, Dona Rosa iniciou uma oração fervorosa. Não era uma prece sussurrada, mas uma súplica que ecoava na escuridão do barracão, um lamento profundo que parecia rasgar o véu entre o céu e a terra. Meu Santo Antônio, milagroso Santo Antônio, não me abandone nesta hora. Meu José, meu bom José, está partindo. Salve-o, meu santo, salve-o. Eu lhe prometo uma trezena de pães fresquinhos distribuídos aos pobres do povoado, se o senhor trouxer meu marido de volta. Não deixe que a maldade dos homens vença a sua bondade, meu santo padroeiro. A cada palavra, sua fé parecia crescer, uma chama bruxuleante que se recusava a apagar diante da escuridão iminente. O tempo parecia dilatar-se, cada segundo uma eternidade de agonia. Às 2h20 da madrugada, a tensão atingiu seu ápice. O corpo de José sofreu uma convulsão violenta, um espasmo que o jogou para o lado, e um grito de pavor escapou dos lábios de Dona Rosa. Naquele exato instante, como uma resposta às suas preces ou um último fio de esperança, a porta do barracão rangeu, revelando a silhueta apressada do Dr. Elias. O médico, chamado clandestinamente por um peão amigo de José, que não suportava mais assistir ao sofrimento alheio, adentrou o recinto com sua maleta. Seus olhos, acostumados à miséria humana, arregalaram-se ao ver a gravidade do quadro. Após um rápido e preocupado exame, o Dr. Elias balançou a cabeça, o semblante sombrio. Se ele passar desta noite, Dona Rosa, será um milagre, disse o médico, a voz carregada de preocupação, constatando a septicemia avançada e a desidratação severa que minavam as últimas forças de José. A vida do fazendeiro estava por um fio, e a fé de Dona Rosa, testada ao limite da agonia, era a única barreira entre seu amado e a morte. A frase do Dr. Elias pairou no ar, um veredito cruel que parecia selar o destino de José.
Dona Rosa, contudo, recusou-se a aceitar. Segurando a mão fria do marido, ela intensificou sua oração. Sua voz agora um murmúrio rouco, mas inabalável. O barracão, antes um refúgio de abandono, transformou-se em um altar improvisado de súplica e esperança. O Dr. Elias, que havia tentado algumas manobras de emergência, com os poucos recursos que carregava, observava a mulher com uma mistura de respeito e ceticismo. Ele era um homem de ciência, mas a devoção de Dona Rosa era uma força palpável, quase visível na penumbra. Foi então que o impensável aconteceu. Enquanto Dona Rosa recitava o terço, as contas de madeira gastas entre os dedos, uma luz tênue, de um brilho inexplicável, começou a emanar da pequena imagem de Santo Antônio que ela apertava contra o peito. Não era um reflexo da lua ou de qualquer fonte externa. Era uma luz própria, suave, mas intensa, que se expandia, envolvendo José em um halo reconfortante. O corpo do fazendeiro, antes em convulsões e delírios, começou a se acalmar. Sua respiração, antes um estertor agônico, tornou-se mais suave, mais regular. Dr. Elias, boquiaberto, largou os instrumentos e esfregou os olhos, incrédulo. Ele se aproximou de José, verificou o pulso, a temperatura. A febre, antes escaldante, diminuía a olhos vistos. Os sinais vitais, que segundos antes eram um prenúncio de morte, agora mostravam uma melhora surpreendente. O sol nascente, que pouco depois invadiu o barracão, encontrou José desperto, embora fraco. Seus olhos antes vidrados agora refletiam uma clareza serena, e ele conseguiu esboçar um sorriso para Dona Rosa, que chorava de alívio e gratidão. O Dr. Elias, ainda em choque, não conseguia explicar. É um milagre, Dona Rosa. Eu nunca vi nada assim. É como se a doença tivesse sido expulsa do corpo dele por alguma força divina, gaguejou o médico, sua ciência confrontada com o inexplicável. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora pelo povoado de Santa Clara. E mesmo na fazenda Esperança, os peões comentavam o prodígio em voz baixa, com temor e reverência. Coronel Almeida, ao saber do ocorrido, reagiu com a fúria habitual. Milagre? Bobagem. O velho José é forte, apenas se recuperou, bradou, tentando sufocar a pontada de desconforto que sentiu no peito. No entanto, a história do milagre, contada com detalhes por Dona Rosa e confirmada, a contragosto, pelo doutor, Elias começou a corroer sua armadura de impiedade. A descrição da luz, da recuperação instantânea e, acima de tudo, a menção a Santo Antônio, o santo casamenteiro e dos milagres, despertaram em seu coração uma memória adormecida, um passado de perdas não superadas. A imagem de sua esposa, Maria, que ele havia perdido anos atrás em circunstâncias trágicas, vítima de uma doença para a qual não houve cura e que era devota fervorosa de Santo Antônio, assombrou-o. Ela havia implorado por um milagre, mas ele, em sua juventude arrogante e cética, havia zombado de sua fé. A culpa, antes bem guardada, emergiu com força avassaladora. Em um ato impensado, o coronel Almeida, movido por uma angústia que não conseguia mais ignorar, foi até o barracão. Encontrou José já de pé, apoiado em Dona Rosa, ambos visivelmente mais fortes, mas ainda marcados pela provação. A cena tocou algo profundo no coronel. A simplicidade da fé daquele casal, o amor que emanava deles, contrastava brutalmente com a solidão e a amargura de sua própria vida. Pela primeira vez em anos, as lágrimas brotaram em seus olhos, não de raiva, mas de arrependimento e remorso. Ele confessou a José e Dona Rosa seu passado de dor, a perda de Maria, a forma como a tragédia o endurecera. Pediu perdão, não apenas pelo abandono de José, mas por todos os anos de crueldade e falta de compaixão. O perdão, concedido com a humildade e a fé que lhes eram peculiares, desarmou o coronel. Ele prometeu não apenas um tratamento justo para José, mas também uma reforma completa nas condições de trabalho da fazenda Esperança. Construiria uma enfermaria, garantiria assistência médica e salários dignos. Em um gesto que surpreendeu a todos, ele financiou a construção de uma nova e bela capela de Santo Antônio no povoado de Santa Clara,
em homenagem ao milagre e à memória de sua esposa. O padre Miguel, que havia acompanhado a história com profunda emoção, validou publicamente o milagre, pregando sobre a força da fé e a misericórdia divina. O doutor Elias, o cético de outrora, tornou-se um dos maiores testemunhas do evento, compartilhando sua experiência com a comunidade e admitindo que há mistérios que a ciência não pode explicar. Até o delegado Silva, pragmaticamente, arquivou o caso do desmaio na lavoura, como um evento singular, ciente de que a verdade, por vezes, transcende a lógica humana. José e Dona Rosa viveram muitos anos, felizes e saudáveis, testemunhas vivas do poder da fé e da intervenção divina. A Fazenda Esperança, antes sinônimo de exploração, transformou-se em um modelo de justiça e humanidade sob a nova gestão do coronel Almeida, que, redimido, dedicou o resto de sua vida a reparar os erros do passado. A trezena de pães de Santo Antônio, prometida por Dona Rosa, tornou-se uma tradição anual no povoado de Santa Clara, um símbolo da gratidão e da fé que move montanhas. A história de José, o fazendeiro humilde, e o milagre de Santo Antônio ecoou por gerações, lembrando a todos que, mesmo nas maiores adversidades e diante da mais cruel das injustiças, a esperança e a fé podem operar maravilhas, transformando corações e revelando a justiça divina. É uma prova de que a luz da compaixão e da espiritualidade sempre encontra um caminho, mesmo na mais profunda escuridão. E você? Já presenciou ou ouviu falar de um milagre que desafia a lógica? Acredita na força da fé para transformar vidas? Compartilhe sua história nos comentários, deixe seu like se esta narrativa tocou seu coração e não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos inspiradores como este.